Galera, noite agitada, hein? Muita coisa pra gente falar. O Santos tá muito próximo de anunciar uma nova contratação. A lateral chegou, vamos conversar sobre isso. Teve resposta do Neymar no seu Instagram, que a gente precisa também reagir. Eu preciso dar minha opinião. Eu já falei bastante na live de ontem sobre o que eu pensei, o que eu penso sobre aquela discussão que ele teve patética com o torcedor. Falei hoje também na live de manhã do Futeboteco, né? Teve corte disso lá no Futeboteco. Mas agora com a resposta tenho mais a acrescentar e tem também preciso falar sobre o Kleber Xavier. Vamos lá, gente. Muita coisa. Então vamos começar pelo começo, né? Antes, se você puder deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. Pô, engajar, tornar-se membro, comentar, eu agradeço demais. Mas vamos em frente, gente, porque o Santos está muito próximo de contratar finalmente o lateral direito que o clube entende como aquele que vai resolver os problemas do Santos, e é o Mike. Você já sabe da negociação com o Mike há muito tempo, e quem soltou agora que a coisa avançou bastante foi o André Hernan e a mídia gaúcha. Para isso, vamos dar uma olhadinha aqui no Twitter, que o André Hernan falou: Santos atravessa a Grêmio e avança em conversas com o Mike, nada fechado, mas andou bem. E depois o Marcos Souza, lá da Gaúcha, disse o seguinte: ó, o Grêmio abriu negociação por Mike, mas Santos fez uma proposta fora da realidade gremista. Time de Neymar oferece 2 anos e meio de contrato, salário de cerca de R$ 1 milhão e mais o pagamento de luvas, sem chances de acerto gremista com o lateral do Palmeiras. Cara, se isso aqui for verdade, 1 milhão para um defensor, um lateral direito. Eu sei que o Santos vem tendo graves problemas na lateral direita. O Santos tem 3 laterais direitos hoje que nenhum conseguiu se firmar. Acabou de trazer o Igor Vinícius, o JP Sherman, o Kleber Xavier, embora tenha o relacionado para o jogo contra o Internacional, é nítido que ele não conta mais. E o Aderlan ficou esquecido. Final de contrato até o final, contrato dele vai até o final do ano, e esse não deve nem mais ser relacionado. Gosto muito do Mike, acho uma ótima contratação. Conversei com o Felipe, meu grande sócio lá no Futeboteco, sobre essa partida que ele fez contra o Mirassol, o empate do Palmeiras, e perguntei sobre o rendimento dele. Ele disse que o Mike jogou bem contra o Mirassol, foi o 6º jogo dele. Se ele jogasse contra o Fluminense, ele já não podia mais trocar de equipe. Só que ele falou, cara, o Giai hoje é muito melhor que o Mike. O Giai é mais forte, mais físico, e o Mike tem problemas físicos, né, ao longo da carreira. É um cara mais de vidro, palavras dele. Eu gosto muito do Mike, eu acho que é um cara que pode vir e resolver essa posição no Santos, mas também sei que é um cara que se machuca e tem com muita frequência, né? Então, vamos ver se o departamento médico do Santos consegue manter ele saudável para ele fazer alguns anos no Santos, como ele fez alguns no Palmeiras. Teve jogando no Palmeiras que ele fez 60 jogos. Né? Então vamos ver se ele faz pelo menos 40 jogos na temporada que vem, talvez, né? Pelo Santos, que já iria ajudar demais. Eu falo, nessa não dá, porque essa daqui tem menos jogos do que 40, mas que ele faça todos os jogos, né? Com exceção de um ou outro que esteja suspenso no Campeonato Brasileiro, que o Santos vai precisar muito dele. Eu vejo o Mike como a grande solução. Lateral direito é uma posição difícil no mercado, né? O Mike só jogou em time grande, jogou no Cruzeiro, jogou no Palmeiras, multicampeão. Andou perdendo a posição no Palmeiras, é verdade. O Abel preza muito a questão física, isso ele decaiu muito ao longo do tempo. Mas é um jogador que está no mercado, que vê o seu contrato praticamente chegar ao fim. O contrato dele com o Palmeiras vai até o fim desse ano. Tem que ver a composição financeira que o Santos vai fazer com o próprio Palmeiras. Mas é um jogador que, depois da atuação também do Escobar, a água bateu na bunda da diretoria, né? Falaram, cara, a gente precisa urgentemente de um cara para resolver essa posição, vamos pagar uma mira no lateral direito e as contas do Santos que se danem, né? No fim do dia, gente, o Marcelo Teixeira tem aquele discurso de que não pode gastar mais do que arrecada, que é um discurso absolutamente mentiroso, e isso foi provado pelo balanço de 2024, mesmo no ano que o Santos fez 200 milhões em venda, que teve mais receita na Série B do que o Cruzeiro, o SAF, teve na Série A. O Santos fechou o ano com mais de 100 milhões de déficit. Esse ano já começou o primeiro trimestre devendo 37 no momento contábil que gerou a venda do Jair, né? Embora o Santos não tenha recebido, contabilmente o clube conta isso,
E sem venda nesse segundo trimestre, no balancete que vai sair em agosto, quero ver o rombo que vai deixar. Marcelo Teixeira está com situação difícil com relação ao CT, embora eu acho que ele vá conseguir manter. Está numa situação absolutamente pesada financeiramente. Está diante de uma das principais folhas do país, um investimento. O Santos foi o clube, deixa eu até pegar aqui esse dado, o Santos foi o quarto clube no ano que mais investiu, né, no Campeonato Brasileiro. Eu até copiei essa tabelinha aqui no meu WhatsApp, vamos dar uma olhada, gente, ó. Aqui. Os gastos de transferências em 2025, o Palmeiras lidera com 464 milhões, Botafogo vem logo na sequência com 413 milhões gastos essa temporada. O Atlético Mineiro, o SAF também. Ou seja, o Palmeiras, um dos clubes mais ricos do Brasil, só atrás do Flamengo. O Botafogo, o SAF. O Galo, SAF. Logo na sequência vem o Santos com 137 milhões gastos. Só em transferências, tá? Isso não conta, por exemplo, o que o Santos gastou com o Neymar, que veio, entre aspas, de graça, mas que o Santos gastou mais de 100 milhões só no primeiro semestre com ele. O Santos ficou na frente do Fluminense, que disputou o Super Mundial e que contratou o Soteldo a peso de ouro do próprio Santos, né? O Bahia, que é SAF, o Santos ficou à frente também. Red Bull Bragantino, que é um clube empresa, ficou atrás do Santos também. O Cruzeiro, que é SAF, atrás do Santos também. É inacreditável como o Santos gastou dinheiro esse ano para montar esse elenco, um dinheiro que o Santos não tem, parcelando coisas lá para frente, e está na zona do rebaixamento. E está na zona do rebaixamento dado ao péssimo planejamento dessa diretoria, que começou lá de trás, desde que o Santos joga a sua penúltima rodada na Série B e garante o título da Série B. Ali não precisava jogar por mais nada, o Santos tinha mais tempo do que todo mundo para se preparar, e essa história, vocês estão cansados de saber de como o Santos simplesmente não se preparou. O Marcelo Teixeira, né, ele vive nos anos 80, vive nos anos 90, fica escutando os aspones, né, e no fim do dia não faz uma gestão profissional, embora o discurso seja esse, de profissionalismo. Quando o repórter indaga ele, você tem coragem de fazer essa pergunta a mim? O Santos é muito profissional, nós temos que ter responsabilidade financeira, e você vai olhando, as dívidas só se acumulam. Aliás, proporcionalmente, é o presidente que mais fez o Santos se endividar ao longo da sua história inteira, tá? Em todos os seus mandatos, nenhum presidente endividou mais o Santos do que Marcelo Pirillo Teixeira. Isso é informação. Mas enfim, né, a gente continua nessa, vamos ver se a gente consegue se salvar pelo menos do rebaixamento, porque elenco tem. O que não tem, talvez seja técnico, né? E assim, gente, eu preciso falar sobre o Kleber Xavier, porque quando eu analiso o trabalho do Kleber Xavier, e eu sei que essas duas derrotas seguidas machucaram muito o torcedor, eu tenho absoluta consciência de que se o Santos não tivesse feito uma partida tão trágica contra o Mirassol e tivesse aí sim ganhado do Inter, a gente estaria falando outra coisa. Mas vendo o jogo contra o Inter, apesar da derrota, o que mais me incomodou foi a falta de organização tática da equipe. A displicência dos jogadores com relação ao momento defensivo, né? Aquela transição defensiva, a postura do Zé Rafael, me pareceu que o Kleber começou a perder o grupo em termos de convencimento. E o que ele tinha ali era convencimento, porque a gente não tá diante de um gênio tático, um cara com uma baita de uma leitura, um cara que tenha 2, 3 esquemas de jogo, que altere esses esquemas para tentar surpreender o adversário. Ele faz o feijão com arroz. E eu também comecei a me lembrar, né? O Kleber Xavier foi contratado, a gente viu e elogiou a primeira entrevista dele, e ele nos enganou. Ele mentiu para nós. E eu tenho cuidado para falar sobre isso, porque toda o asco que eu tinha do Carille, eu não tenho do Kleber Xavier. O Carille é um cara que falou muita merda ao longo do ano passado, enquanto ele foi técnico do Santos, né? Aqui não tem pressão tem no outro time lá que eu treinei, de Itaquera. Porque eu não sei se eu vou pro Corinthians, isso vai estar do meu empresário que vai definir, eu não decido isso, etc e tal.
né? E tantas outras declarações abjetas, absurdas, né? Que me fez ir pegando, eu não aguentava mais. Eu queria... lógico que a Série B foi um marco na nossa história no ponto de vista de competitividade, de competição, que ninguém aguentava mais aquela loucura de disputar aquele campeonato, e que se tu não tomar cuidado vai voltar a disputar. Mas eu não aguentava mais ver o Carille à frente do meu time também, porque pela maneira como ele se colocava como pessoa ali à frente do Santos, sabe? Não tô falando que ele é uma pessoa ruim, tô dizendo que a maneira como ele se comunicava, pra mim, era um negócio assim terrível. Tanto que o próprio Marcelo Teixeira, em entrevistas depois da demissão do Carille, assumiu isso. O Kleber Xavier não. O Kleber Xavier é um cara muito trabalhador, é um cara cordial, é um cara que nas entrevistas, se ele não leva a entrevista para um outro patamar e responde muito objetivamente as respostas, que é o que ele faz, ele ao menos é um cara que é correto com o clube, sabe? Não mancha a imagem do clube, não desdenha do clube, valoriza o clube. É um cara muito educado, não responde rispidamente repórter, aguenta pergunta dura. Na última coletiva ele estava nitidamente abalado, assim, e ele respondeu todo mundo com muita educação. É um profissional, pela carreira que ele fez ao lado do Tite, tudo que eles venceram, etc., que eu tenho o mais profundo respeito. Só que aí a gente começa a ver, assim, né, coisas que... quando a gente analisa essa primeira coletiva do Kleber, eu falo, porra, por que ele foi mentir, né? Porque eu me lembro até hoje, ele foi perguntado sobre se o 4-2-3-1, o 4-3-3 era o esquema favorito dele. Ele disse que não, que tinha variação. E o Santos nunca jogou num outro esquema que não seja esse. E não venha me dizer que 4-4-2. O 4-4-2... para você que não entende muito de tática, etc. Não estou falando aqui que eu sou um técnico de formação, não sou. Mas eu tenho conhecimento. O 4-4-2 ele é apenas uma variação do 4-2-3-1 no posicionamento de um jogador, que é o meia. Se ele virar, você mantém os dois pontas, a estrutura, você mantém os dois volantes. O que muda? Você mantém o centroavante, o que muda? O posicionamento do meia. Se ele virar um segundo atacante, é um 4-4-2. Se ele se posicionar como meia, um 4-2-3-1 ou 4-3-3, cada um lê de uma determinada forma, até porque os volantes do Santos, desde que o Kleber jogou, jogam lado a lado. A gente fala, né? Ah, não, esse fulano aqui, Ciclano vai ser escalado como primeiro volante, Beltrano como segundo volante. O Kleber nunca jogou com primeiro volante e segundo volante no Santos. Ele joga com volante pela direita e volante pela esquerda, ele joga com volantes lado a lado. Ora um volante vai subir mais que o outro, que isso é natural, o futebol é um jogo vivo, que se alterna o tempo todo. Então, ora você vai ver um jogador, um volante mais à frente, ora um mais atrás. Mas não há um posicionamento pré-definido de esse é o primeiro volante, vai ficar à frente da zaga aqui fixo e você vai ter um segundo volante. Não tem. O Santos não tem isso. O Santos joga numa estrutura absolutamente fixa desde que o Kleber Xavier chegou, que é com dois volantes lado a lado, um meia à frente desses volantes, um ponta esquerda, um ponta direita, um centroavante, uma linha de 4 com dois zagueiros, lateral esquerdo e lateral direito. O Santos joga assim. E isso me preocupa muito. Me preocupa muito, porque os grandes... Isso funcionou. Eu entendo que o Kleber tenha aprendido assim, que ele tenha dividido muitos anos de glórias ao lado do Tite, que sempre jogou assim, com uma variação tática aqui ou ali, mas era raro. O Tite fazia uma variação tática muito normal, que era do 4-2-3-1 para o 4-1-4-1, que aí é diferente. Aí você alterna o triângulo do meio de campo. Isso aqui vira isso aqui. Você tem um volante aí sim mais preso e dois segundos volantes ou dois meias que jogam mais com a bola, ao lado de uma linha de meias aberta ou pontas abertas. O Corinthians jogou assim, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de 2015, que foi o time do Corinthians na mão do Tite que eu vi, que jogou mais bem futebol, jogou futebol mais bonito, foi num 4-1-4-1, mas é uma alteração tática muito simplista, dentro de uma mesma estrutura de linha de 4, de coberturas. Ele não sabe fazer nada diferente disso. Ele não sabe fazer nada diferente disso e não se interessa por isso. Eu entendo que a carreira dele, ao lado do Tite, eles foram muito felizes jogando dessa determinada forma. Mas eu também acho, gente, que a gente chegou num nível do futebol brasileiro, com a vinda de técnicos estrangeiros para cá, que o sarrafo subiu. Basta você ver o trabalho absolutamente horroroso do Tite no Flamengo.
É um trabalho que não tinha variação, que foi pobre e ele teve tempo para trabalhar, foi mantido pelo nome dele, pelo tamanho dele, o Kleber estava lá e deu super errado. Ou seja, e outra, o Tite vai ter dificuldade, tá? Vai ter dificuldade quando voltar, eu não sei, ele teve problema de saúde agora, o Tite sempre foi um cara muito estudioso, um cara muito inquieto, eu me lembro quando ele fez ano sabático, entre 2013 e 2015, que ele fica em 2014, ano de Copa aqui no Brasil, parado, viajando o mundo para entender como que ele treinava melhor, principalmente o setor ofensivo das equipes que ele treinava, e aí ele volta para o Corinthians em 15, e o Corinthians destrava aquele ataque e é campeão categórico daquele Campeonato Brasileiro de 15. Ele é um cara estudioso, pode ser que ele tenha mudado algumas visões e volte melhor. Mas se não, se ele mantiver aquilo que sempre deu certo assim, vou sempre jogar assim, como o próprio Carille falou já em coletiva quando treinava o Santos, eu aprendi assim, sempre joguei assim, sempre vou jogar assim. Se o Kleber Xavier mantiver esse pensamento, o Tite mantiver esse pensamento, no momento que a gente está com técnicos gringos e muito bons vindo para o Brasil, porque não é só o cara ser gringo, né? Hoje a gente está vindo gringos bons. Teve aqui, já tinha tido o Sampaoli e Jorge Jesus, depois vem o Abel Ferreira. Mais recentemente me passa o Arthur Jorge. Você teve o Vojvoda aí, que é um alvo, né, do Santos no mercado. Pelo menos o torcedor gostaria muito que o Santos fosse buscar, a maioria. Quem mais? Agora o Leonardo Jardim, que é um técnico se não é de primeira, de segunda prateleira na Europa treinando o Cruzeiro, aumenta muito o sarrafo. Esses caras são muito melhores, esses caras trazem muito mais à mesa e aí fica difícil para técnicos de uma nota só. Então quando eu olho o trabalho do Kleber Xavier, eu vejo sim uma consistência defensiva dentro desse modelo de linha de 4, vejo sim que, embora o Santos tenha tomado 5 gols nesses últimos 2 jogos, e que mostra uma inconsistência maior do que a gente vinha vendo no trabalho do Kleber, eu acho que essas coisas também acontecem. Há momentos de instabilidade defensiva ou ofensiva em qualquer trabalho, não é necessariamente por conta desses 2 jogos, mas o meu ponto cara, desde o dia 1 até agora que o Kleber teve vários jogos para jogar, inclusive amistosos, ele nunca mudou o esquema tático do Santos, nunca se arriscou. Mas eu não sei montar cobertura de linha de 3. Você é técnico de futebol, é seu dever aprender e estudar. Você precisa aprender isso. Você está 24 anos como auxiliar, você se tornou técnico, você vir só com esquema tático é muita pobreza. Mas beleza, eu vou te dar um desconto então. Beleza, você quer manter a linha de 4? Por que você não pode fazer outros mecanismos de ataque? Ele disse, inclusive perguntado muito bem pelo Wagner Federico na última coletiva, que o indagou, falou, você prometeu uma evolução ofensiva da equipe. O time fez 2 gols em 3 jogos. É muito pouco. E assim, gente, o nível de criação da equipe não muda, é aquela mesma coisa travada. Pode reparar, o Santos vence o Flamengo sem bola, o Flamengo teve a bola no jogo, o controle do jogo, o Santos deu a bola para o Flamengo, o Santos conseguiu alguns bons lances de contra-ataque, jogada de meia quadra, como a gente chama no basquete, não teve. O Santos não tem criatividade quando o Santos está com superioridade numérica, atacando o time adversário que está postado, quase ali não sai nada nessas jogadas. O Santos ataca em transição só ataque bem em transição. Então, por exemplo, quando o Flamengo e o Santos não teve a bola, ganhou o jogo. Contra o Mirassol, embora tenha sido um massacre, o Santos teve mais posse de bola que o Mirassol. Quase 60% de posse. Contra o Inter foi mais de 70% de posse. O Santos, quando tem a bola, não sabe o que fazer. Isso me lembra exatamente o que eu vi no Carille. E o Carille também foi auxiliar do Tite. É a mesma escola, são os mesmos esquemas. Você vê o time taticamente ali no jogo, é a mesma formação tática. O Carille, o Kleber Xavier, só por ele ser quem ele é, eu prefiro milhões de vezes do que o Carille. Mas, cara, é praticamente a mesma coisa. E não há nem plano B. Olha, isso aqui não está funcionando, eu vou trocar uma equipe, é uma peça pela outra. Vou tirar um ponta rápido, vou colocar um ponta mais meia. Vou tirar um atacante, um centroavante, vou colocar o Neymar de falso 9 e vou colocar o meia por trás. Mas a estrutura tática se mantém. O Ramon Dias salvou o Corinthians ano passado fazendo um losango no meio. Sabe quem jogava com losango no meio? Eu não sei se você lembra, se você é muito novo, etc. Mas o Santos de 2004, o último campeonato brasileiro vencido pelo Santos, era um losango com o Luxemburgo. Jogava Fabinho Soldado, hoje dirigente do Corinthians.
quase contratado para o Santos antes do Alexandre Matos, de primeiro volante, jogava aqui na esquerda desse losango o Ricardinho, na direita desse losango o Preto Casagrande e no bico do losango aqui jogava o Elano. Na frente, 2 atacantes. Enquanto a mãe do Robinho estava sequestrada, era Basílio e David, ou Robinho e David, com 2 laterais, Paulo César e Léo, 2 zagueiros com Leonardo e Ávalos e o goleiro Mauro. O Santos jogava, a última vez que o Santos foi campeão brasileiro, lá no longínquo 2004, faz 21 anos, não foi com esse esquema de ponta que o Santos joga há quase 20 anos. Foi num bendito de um losango e não tem um treinador para testar isso. Ainda tem a desculpa de manter a linha de 4, de as coberturas do jeito que ele quiser. Defendendo com o losango, ele pode inclusive jogar com 3 volantes, jogar com um volante mais preso, que eventualmente possa ser o William Arão quando ele estiver bem recuperado, o João Schmidt pela esquerda, o Bom Tempo pela direita, com o Roleiser de ponto, o Neymar solto lá na frente para jogar perto da área junto com o atacante, que pode ser o Guilherme, pode ser o Luca Meirelles, pode ser o rapaz que está sendo contratado aí, o Cabalheiro. Por que o Santos precisa ter sempre ponta direita, ponta esquerda na Série B, na Série A? Irmão, nem sempre, não existe só uma maneira de jogar futebol. Não existe uma só maneira de jogar futebol. O Ancelotti, depois que ele foi campeão da Champions com o losango no meio. O último título de Champions League do Ancelotti foi quando o Benzema foi embora. O Benzema foi embora e chegou o Bellingham. Ele colocou o Bellingham no meio de campo e fez 2 atacantes na frente, lado a lado com o Rodrigo e Vinícius Júnior, antes do Mbappé chegar. E foi campeão de Champions jogando assim. Então não é um esquema também, nossa, esse esquema tá no ostracismo. O Ramon Dias teve 60% de aproveitamento no Corinthians jogando dessa maneira. Sabe o último técnico do Santos a ter 60% de aproveitamento? Sampaoli, em 2019, que tinha variação tática. Então, gente, eu estou cansando do Kleber, estou largando a mão do Kleber. Vocês viram o gol que o São Paulo fez hoje? De troca de passes. Gente, ó, vou colocar o gol aqui do São Paulo, espero que o YouTube não me bloqueie. Mas, gente, assim, é um gol que o Santos, eu não vejo o Santos fazer há anos. Eu não vejo o Santos fazer um gol desse, irmão, há anos. Aqui, ó. São Paulo atacando pela esquerda em meia cancha, né? O time do Juventude posicionado. São Paulo atacando o espaço, não é contra-atacando, atacando. O Crespo pegou o mesmo Flamengo do Santos, que o Santos pegou numa rodada antes. Tomou um cacete do Flamengo. Arrumou o time contra o Red Bull Bragantino, arregaçou o Corinthians e hoje ganha de fora de casa do Juventude com esse gol aqui. Com 4 jogos, o time do Crespo já jogou mais bola. Só nesse gol aqui, mais do que o time do Kleber Xavier jogou desde que ele chegou, gente. Então a gente também fica, tempo, vamos dar tempo, vamos dar tempo. Eu adoro o Kleber, queria dar tempo, mas, cara, não tá saindo nada. Não tá saindo nada. Vocês veem o time do Santos atacando dessa forma? E ó, só pra te falar, tá? O Santos gastou 170 milhões, lá mostrei os números pra vocês. Esse ano, o São Paulo, sabe quanto gastou? 0. E digo mais, em folha de pagamento, a do São Paulo, a do Santos é pelo menos o dobro da do São Paulo. E o São Paulo tá sem os seus principais jogadores, Lucas e Oscar, e sem o seu centroavante, o Caleri. E olha o que o Crespo tá fazendo com um time que é muito inferior tecnicamente do que o do Santos. Olha o gol do São Paulo. Dominou. Aí, ó a triangulação. 3 homens aqui para 3 do Juventude. Estão triangulando. Já se aproximaram. Tocaram. Aí, ó. Mudou a direção. Aí já vai procurando aqui os homens de frente. Tocou. Olha o toque de primeira. Olha a triangulação aqui, o triângulo. Já recebeu. Aí vem o ponta, o Ferreirinha. Mano a mano. Pegou a jogada. Esse troque de bola é justamente para você criar o 1 contra 1, para você criar esses momentos para quem tem o drible desequilibrar. E o Ferreirinha, ó, simplesmente humilha o marcador, dá uma caneta, toca para trás. O senhor Marcos Antônio aqui poderia muito bem finalizar, ele simplesmente o que ele faz? Domina na cara do goleiro, toca pro lado e o Luciano faz o gol. Há quantos anos o Santos não faz um gol desse de troca de bola coletivo? Há quantos anos você não vê? O Crespo com 4 jogos conseguiu, porque o Crespo é treinador de futebol de primeira categoria. Eu acho um desrespeito chamar o Kleber de estagiário. Não gosto. Não é estagiário.
tá começando a carreira agora, tudo bem, tudo mais. Mas assim, é um treinador que nunca vai chegar nesse patamar porque está preso às convicções do passado. E o Santos precisa de um treinador mais moderno. Eu larguei a mão do Kleber Xavier, gente, muito sinceramente, e eu acho que, independentemente do resultado contra o Sport, para mim é questão de tempo para que ele acabe saindo. Principalmente depois das decisões que ele teve de escalação, de preferências, etc e tal, eu vejo muito o trabalho se esmilinguindo, o trabalho acabando, porque falta ideias, falta coisas além. Gente, ele teve um mês para trabalhar o time e não testou uma variação tática. Você não vê esse time jogando com 3 zagueiros, com losango, com 2 atacantes, com nada. É só isso, é o 4-2-3-1 pro 4-4-2. A única coisa que o cara sabe fazer é muito pouco. Se for para fazer isso, eu faço. Me contrata. Me contrata que eu faço isso aí tranquilo. Não precisa de muita coisa não, meu amigo. Então, assim, vai ficando difícil a situação do Kleber e eu tô vendo geral começando a largar a mão. Claro, para mim esse jogo contra o Sport é definitivo, tá? Se ele não vencer, dificilmente ele continua empregado. Ah, Rodolfo, mas o Santos não tem condição de trazer outro técnico bom. Bom, antes o Santos não tinha um Alexandre Matos. Falei com o Sormani hoje, ele falou, agora tem um Alexandre Matos. Eu falei, é verdade. O Alexandre Matos é ótimo numa coisa, em convencer os outros. Engana alguém aí, Alexandre Matos, porque é difícil alguém pegar esse time. Engana o Vojvoda aí, cara. O Santos precisa de um treinador que ofereça mais do que apenas esse esquema imutável do 4-2-3-1. Há 200 anos o Santos só tem técnico. Parece que assim, irmão, olha, para você treinar o Santos tem que jogar dessa maneira. Você lembra como o Santos, ano passado, se livrou da zona do rebaixamento? Ano passado, não, 2023, se livrou da zona do rebaixamento e quase não caiu quando jogou com 3 zagueiros, com presuntinho. Lembre, 2 alas, igual o cara ele fez. Até tomar o 7-1. Ele toma o 7-1 com 3 zagueiros. Aí abandona os 3 zagueiros. O que aconteceu depois? Derrota para o Atlético Paranaense, derrota para o Fortaleza jogando com linha de 4 e o Santos caiu para a 2ª divisão. Então assim, se você pegar o aproveitamento do Santos jogando com 3 zagueiros na mão do presuntinho, foi mais alto que o aproveitamento do Kleber e de qualquer técnico que passou na mão de outros aí. Você pega o aproveitamento do Carille jogando com 3 zagueiros lá em 2021, quando ele salvou o Santos do rebaixamento, supera o aproveitamento de qualquer momento do Santos nos últimos anos jogando primeira divisão. Por que o Santos não pode jogar com 3 zagueiros? Por que é proibido mudar o esquema? Eu não aguento mais, muito sinceramente. E para finalizar aqui o assunto do vídeo de hoje, precisamos falar também sobre a resposta do Neymar, tá? O Neymar respondeu depois da discussão lá com o torcedor que pediu desculpa, cara. Eu achei um absurdo o torcedor pedir desculpas. Ele pediu desculpas, eu sei muito bem por quê. Porque ele frequenta a Vila Belmiro e ficou com medo de ser agredido quando ele voltasse. Entendeu? Porque é um absurdo. A torcida do Santos, muitos ali, sendo, eu já recebi várias mensagens, inclusive ameaça de morte, né? De que posso aparecer amanhã com a boca cheia de formiga. Eu até denunciei o cara publicamente lá no meu Instagram e tudo mais. Se você não me segue, o arroba é esse aqui, Rodox_Gomes. Mas o ponto se eu já estou recebendo várias, imagina o cara lá no estádio, tá sempre lá, na Vila Belmiro, o cara que falou que pro Musset gastou R$ 1.500 entre gasolina, estacionamento, comida, pedágio, ingresso para assistir o jogo e que, passou do ponto, eu teria xingado o Neymar da forma como ele xingou? Não no jogo de ontem, eu acho que não. Mas ele tem o direito, ele pagou o ingresso, ele pode fazer isso. E aí ele tem que pedir desculpa pro Neymar, ele tem que pedir desculpa para todo mundo, porque senão ele não pode pisar mais na Vila Belmiro. E o Neymar, olha a resposta dele aqui, vamos ler. No calor da emoção, é difícil controlar os sentimentos quando você é ofendido de forma injusta. Quem está avaliando a justiça de alguma coisa é você. Para o torcedor, a crítica era justa. Simples assim. Você se sentiu injustiçado? Faz parte, irmão. Segue a vida, o cara é torcedor. Ele, de alguma maneira, paga o teu salário. Se você joga no Santos hoje, eu sei que você não precisa, né? Você não precisava nem ganhar os 21 milhões que você ganhou lá no começo, você não ia deixar de ser bilionário por causa disso. Mas hoje você também não está jogando de graça. Você não voltou para o clube dizendo, não, eu abro mão do meu salário para jogar aqui. Se você estivesse fazendo isso, eu acho que todo mundo ia cair para matando em cima do torcedor. Mas não, você ganha e você ganha muito bem.
Foi o maior salário no primeiro semestre da história do futebol brasileiro. E hoje, se for só os 4 milhões que dizem ser, só é menor que o do Memphis Depay. É muito dinheiro. É o maior salário do elenco do Santos. E você não pode ser xingado porque é injustiça. E eu jamais vou discutir com o torcedor quando ele me cobra dentro de campo. Mentira. Mentira, você discutiu. Ali ele tem o direito de opinar se eu joguei mal ou não, tem o tal direito de vaiar. O que não pode é me ofender do jeito que ele me ofendeu. Cara, é futebol, queridão. Vai tomar no cu, vai se fuder, vai pro raio que o parta. Vai... Meu irmão, você já viu vários outros... Você joga futebol desde moleque, você sabe que isso faz parte do futebol. O problema não é que não pode xingar ou te ofender. O problema é que você não tem psicológico pra aguentar. Porque você, como todo mundo fala, é um mimadinho. É um mimadinho. Você tem 33 anos nas costas, cara. 33 anos nas costas. E só aparece com a trupe. Que isso, cara? Amadurece, velho. Ninguém pode falar nada de você. Você pegou pilha com a torcida do Mirassol, pegou pilha com a torcida do Botafogo, pegou pilha com Samuel Xavier, que entrou na tua mente naquele jogo do Fluminense, você quase foi expulso. Pegou pilha no jogo do Botafogo, você deu um pontapé no Jair e depois botou a mão na bola e quis discutir com o juiz. Aliás, antes de ser expulso, quando tomou o cartão amarelo, mandou o juiz, falou que o juiz era ruim pra caralho, na cara dele não te expulsou porque você é grande. Porque se fosse qualquer outro jogador, tinha tomado o cartão vermelho ali. Aliás, se fosse qualquer outro jogador que tivesse discutido com o torcedor e mandado o torcedor tomar no cu, tava fudido. Você age como se você fosse dono do clube e ainda a gente tem que ver as arquibancadas esculachando o cara e dando razão pra você. Porque são os imbecis que acham que você é maior do que o clube. Aqui não, parceiro. Aqui não, parceiro. Aqui não, eu prefiro ser odiado. Mas você passa e o Santos fica. E esses idiotas que só vão pro estádio por tua causa, pra lamber o seu saco, esses caras daqui a pouco, quando você for embora, esses caras não vão estar mais lá. Esses caras falam que quem vai a você não é santista. Santistas não são esses caras que acham que um jogador, por mais ídolo que ele seja, é maior do que a instituição. O que ele não pode fazer é me ofender. Infelizmente, na hora eu só escutei ele falando. O jogo estava parado. Falar que eu sou um mercenário junto ao meu pai, falar da minha família e amigos, desculpa, mas é difícil controlar. Pode ser difícil o que for, mas faz parte do seu trabalho. Que eu mesmo sabendo que eu não tenho, faz parte do seu trabalho. Aguentar desaforo, abaixar a orelha e ficar quieto. É o torcedor. Você só jogou em todos os clubes que você jogou. Você só é bilionário do jeito que você é porque existe torcedor de futebol. Se você jogasse frescobol e fosse o Neymar do frescobol, você ia ser um cara de classe média no máximo. Não ia ser bilionário. Você só é bilionário porque você é um gênio do esporte com mais torcedores, com mais fãs no mundo inteiro. Então, são os torcedores do Barcelona que puderam fazer com que você ganhasse muito dinheiro naquela transação, inclusive colocando o Santos para trás. Você lembra o que seu pai fez? Eu lembro. Aqueles da arquibancada que ficam lambendo, você não lembra, mas eu lembro. Se o Barcelona não tivesse uma torcida grande, inclusive no mundo inteiro, eles não teriam tido grana para te comprar. Se o PSG não tivesse muitos torcedores, uma torcida forte lá na França, os caras do Qatar não teriam tido interesse de comprar o PSG e então te pagar. O futebol gira em torno de quem acompanha. E outra, não é só a torcida do PSG, né? Se a televisão, através dos torcedores que estão aqui no Brasil ou no mundo inteiro, não se interessassem em te ver jogar e não comprassem o pacote do futebol francês para te assistir jogar, não interessaria o negócio para o Qatar comprar um clube de futebol francês. Tudo gira em torno, ou seja, do torcedor que está no estádio ou do torcedor que está assistindo o jogo em casa. Somos nós que fazemos o futebol. O jogador é protagonista, tem que receber muito dinheiro, tem que participar de um negócio que é multibilionário. Tem mesmo. Tem mesmo. Só que, e vocês são os protagonistas. Vocês são os atores. Mas ator de teatro sem plateia não existe. Sem plateia ninguém recebe. É a plateia que mete o dinheiro no teu bolso. Então, não estou dizendo que você é empregado do cara. Eu não estou dizendo isso. Só que o cara não falou nada que fosse passível de denúncia, de delegacia,
de nada. Se fosse um caso de discriminação, mas não foi. Então você está errado. E o pior de tudo aqui, ó, desculpa, mas é difícil controlar. Vim ao Santos para tentar ajudar o clube da melhor maneira possível, dentro e fora de campo, e no dia 14, se achar que eu não posso mais ajudar ou estou prejudicando o clube de alguma forma, eu sou o primeiro a pegar as minhas coisas e sair. Santos é uma das minhas maiores paixões, enquanto eu tiver força, eu vou fazer o meu melhor por esse clube, vou correr, lutar, gritar e até brigar, se for possível, para colocar o Santos onde ele merece estar. Saudações à nação santista. Em momento nenhum você pediu desculpa para o torcedor que apanhou dentro do estádio, que estava com um sobrinho de 15 anos e foi agredido, e que disse aí pro Lucas Mussetti no áudio que o menino tem problema, que ele não sabe nem se o menino é autista. Olha a situação de perigo que a sua atitude patética colocou esse torcedor. E ele teve que fazer videozinho pedindo desculpas para você, porque senão ele não frequenta mais a Vila Belmiro. Isso é tirania. Isso, o nome disso é tirania. Você não é um dono do Santos para ser um tirano. Você tinha que ter tido a humildade de pedir desculpas para o torcedor por ter colocado ele em perigo. Quando você vai para cima dele daquela maneira, você transforma ele num alvo, porque você sabe que o estádio está com você. Você mesmo disse que quando a torcida do Santos, em maioria, não estiver contigo mais, você vai embora. Então você sabe que a maioria está contigo. Você expôs o cara que teve que sair escoltado e que viu seu sobrinho apanhar e não tem uma palavra de desculpa. Quem teve que desculpar é ele. Então, gente, assim, a gente está em meio a uma catarse. A uma catarse completa. E essa nota do Neymar aqui é ridícula, patética. Absolutamente ridícula e absolutamente patética. E viram, né, na leitura labial ali, vamos pro vestiário para ver se você aguenta. Ou seja, você chamou o cara pro vestiário, você sabe que você ia aguentar com o cara. Eu queria ver você e esse cara. Vocês no círculo central da Vila Belmiro sem ninguém para te ajudar. Irmão, aquele cara te moía na porrada. Ia quebrar você no meio. Você não aguenta 5 minutos com aquele cara na porrada, com o boné. Você não aguenta, irmão. Você chama na porrada, faz coisinha de colégio, você sabe que você tem um monte de segurança para te ajudar. Até nisso você se escora. Vamos lá pro vestiário. Que papelão, que coisa feia, que coisa ridícula. E que eu precisava me posicionar depois dessa nota absolutamente absurda do Neymar, que faz uma meia culpinha ali, mas não pede desculpa para uma pessoa que ele colocou para ser... Eu sei que o cara que começou a discussão. Eu sei que foi o cara, mas você colocou luz ao comentário do cara. Se você não fala nada, se você não reage de maneira idiota à atitude do cara, a torcida ia bater no cara? Jamais. Ia tentar agredir o cara? Jamais. Então, assim, é lamentável. Só posso lamentar. Depois de uma derrota como essa, um vídeo longo, mas eu precisava desabafar, gente. Vou soltar um pouco tarde, mas fica aí ao longo do dia na programação pra gente discutindo. E o que tiver de novidade amanhã, a gente volta aqui e comenta, tá bom? Obrigado a todo mundo. Se você chegou até aqui, não se esqueça do like, tá? É muito importante pra mim. Um grande abraço e até o próximo vídeo.